Olá, pessoal. Vamos para mais um vídeo de estatística, mas complementando o vídeo anterior, que era sobre medidas de dispersão, né? O que vinha a ser essas medidas de dispersão? Eram basicamente são mais informações estatísticas, né? Eu posso colocar mais parâmetros estatísticos, que visa a dar uma informação de um agrupamento de quanto que aquela informação foge da média, né? Então, eu tenho uma média como referência, né? Então, quando um determinado, um grupo de 15 pessoas, a média deu 8, né? Mas não necessariamente vamos colocar, deu 8 anos, não todo mundo tem 8 anos. A gente vai ter pessoas de 6 anos, de 15 anos, de 14. Então, a média, ele só retrata uma visão, né? Então, a medida de dispersão vai dizer se aquele agrupamento é homogêneo ou está mais próximo da média ou não tão próximo da média. É isso que diz as medidas de dispersão. Então, eu tenho aqui, só que o exemplo anterior, eu coloquei para dados não agrupados, né? Peguei todos os itens, né? E calculei as medidas de dispersão ali, variância, amplitude, desvio padrão, né? Com os dados não agrupados. Só que agora eu tenho uma tabela de frequência, né? Eu quero dar um exemplo em cima de uma tabela de frequência com os dados agrupados, né? Então, vou levar em conta aqui essa tabela de frequência que vocês estão vendo aí, né? Então, eu tenho aqui, primeiro vamos tentar ler essa tabela de frequência. Eu tenho aqui um conjunto de notas. Aqui me mostra o seguinte: eu tenho 2 pessoas com nota 5, 3 pessoas com nota 6, 3 pessoas com nota 8. Então, se eu quiser, é sempre bom. Com isso aqui eu já conseguiria calcular todas as informações, né? Mas às vezes a gente coloca ela dentro de uma tabela de frequência para facilitar a leitura total. Então, o que eu posso? Aqui, vou calcular o total aqui. 2 mais 3 mais 3, 8, né? Tem 8 pessoas. Posso ter aqui a frequência acumulada, que também me dá uma leitura. O que é essa? Não que eu precise ter todas essas informações na minha tabela de frequência. Só para mim, vou colocar ela completinha aqui para mim ter uma leitura geral e poder extrair todas as informações que eu preciso aqui. Então, aqui eu posso fazer uma frequência acumulada. Aqui, até aqui eu tenho 2, com mais 3, 5, com mais 3, 8. Então, a minha frequência acumulada. Me ajuda? Ajuda. Olha, quanto que eu tenho até aqui? Até aqui eu tenho 5 pessoas. Eu peguei uma tabela pequena para facilitar a compreensão, né? Posso também ter a frequência relativa. Quanto que essa frequência representa sobre o total, né? Aqui eu tenho 2 pessoas. Quanto que 2 representa sobre 8? 2 dividido por 8 vezes 100, né? Então, isso, 2 dividido por 8 vezes 100 vai dar 25%, né? Mesma coisa, 3 dividido por 8 vezes 100 vai dar em torno de 37,5%. Mesma coisa, 3 tem que dar a mesma coisa aqui, 37,5%. Somando tudo isso, tem que dar, claro, 100%. O que me ajuda a colocar em percentagem, né? Às vezes eu falo, olha, quanto por cento que isso aqui representa sobre o total, né? Então, às vezes, isso também me dá uma leitura. A percentagem hoje é um ponto bem interessante quando a gente quer fazer uma demonstração de informações. Também, da mesma forma que eu fiz a frequência acumulada em números, eu posso fazer a frequência acumulada em percentagem também. Olha, até aqui eu tenho 25%, né? Com mais 37 vai dar 62,50, com mais 37 vai dar 100%. Olha, até aqui eu tenho mais de 50% das informações. Então, isso também já me ajuda. Ok, até aqui eu já consigo calcular basicamente a moda, né? Qual o número que mais se repete? O 6, o 8, consigo calcular. A mediana, olha, qual que é a mediana? Qual que passou 50% dos valores? Olha, está aqui, é o 6, né?
Então, já consigo calcular a mediana. A moda ainda não, porque como os dados estão agrupados aqui, né, quando eu calcular a moda, eu posso... Primeiro, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar cada nota dessa daqui e multiplicar pela frequência. Então, aqui é 5 vezes 2, 10. Então, 6 vezes 3, 18. 8 vezes 3, 24. Somando, eu tenho 52. Então, todas as notas, se eu somar todas as notas, deu um valor de 52. Claro, se eu dividir pela quantidade de notas que tem, eu vou ter a média, 6,5. Então, eu peguei todas as notas, dos dados já agrupados, por isso que eu peguei, 5 ocorreu 2 vezes, deu 10. 6 ocorreu 3 vezes, deu 18. 8 ocorreu 3 vezes, deu 24. Somei tudo, 52. 6,5. Pronto, já tenho. Aqui eu já tenho média, já tenho moda, né? Moda que é o 3 de 8. Tem a mediana, né? Que é o 6 e 8. E a mediana, que eu vi que é o 6, que é o que tem 50% dos valores. Agora a intenção é calcular o desvio padrão. Para isso, o que é que eu vou fazer? Como eu já tenho a média, eu vou ver quanto que cada nota dessa daqui desvia da média. Então, por isso que eu vou fazer a nota, né, que é meu item, menos a média, que é 6,5. Aí, 5 menos 6,5 dá menos 1,5. Eu vou colocar negativo, né, justamente para a gente ver que ele desviou 1,5 da média, mas para menos, né? Então, a mesma coisa, 6 menos a média, que é 6,5, dá menos meio, porque dá menos meio da média. 8 em relação à média, 8 menos 6,5, 1,5. Então, se eu somar tudo isso, né? Aqui, não preciso fazer soma desse desvio, lembra que eu coloquei? Né? E vai dar sempre algum número em torno de 6, em torno de 0. Né? Mas não é, o objetivo não é esse. Né? Até porque, como aqui é o... 3, 6, tá certo. Né? Eu falei sempre que dá um número em torno de 0, mas não necessariamente tem que dar 0. Né? Então, ok. Agora eu vou pegar, né, esse número aqui, né, elevar ao quadrado, que a minha intenção é calcular a variância. Para mim calcular a variância, nada mais é do que... pela própria fórmula que tem aqui, eu sei que eu tenho que pegar o item menos a média elevar ao quadrado. Então, aqui é isso que eu vou fazer. Só que aqui, além disso, eu vou pegar o item, eu já fiz isso, né? Eu já peguei o item, fiz a subtração da média. O que é que eu vou fazer aqui agora? Pegar esse item e elevar ao quadrado. Então, pegar esse item, elevar ao quadrado. Só que como eu tenho uma quantidade de itens aqui, eu tenho 2 vezes, eu vou pegar 1,5, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência. Isso aqui que muda um pouquinho. Né? Além de elevar ao quadrado, eu vou multiplicar pela frequência. Então, 1,5, pega a calculadora, 1,5 vezes 1,5, 2,25. Vezes 2, que ocorreu 2 vezes, aí vai dar 4,5. A mesma coisa, meio elevado ao quadrado vai dar 0,25. Vezes 3, porque ocorreu 3 vezes, 0,75. Vê que aqui sempre positivo. Aqui era, até porque qualquer número negativo ao quadrado fica positivo. Mesma coisa, 1,5 vezes 1,5, 2,25. Vezes 3 também vai dar 6,75. Se eu somar tudo isso aí, né, me deu 12. Né? Se eu dividir pela quantidade de itens aqui, que são 8, né, vou ter 1,5. Então, eu já tenho praticamente a minha variância, a minha variação em torno da média. Agora eu consigo calcular a maior parte das medidas de dispersão. Né? Claro, logo de cara, mesmo agrupado, mas eu consigo calcular aquela amplitude. O que é a amplitude?
o maior valor menos o menor valor. 8 menos 5, 3. Nesse caso aqui, minha amplitude é 3. Me ajuda? Ajuda. Opa, me deu uma... Até que a amplitude aí não está tão alta, né? Está uma amplitude baixa, né? Eu posso calcular a variância. O que era a variância aqui? A variância já está aqui na tabela, 1,5, direto. Eu já fiz esse cálculo, eu posso buscar direto na tabela. E o desvio padrão, né? Muitos poderiam chamar taxa de erro, tem outras formas de chamar, mas vamos chamar apenas de desvio padrão. Quanto, né? E o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 1,5. Essa raiz quadrada de 1,5 aqui vai dar 1,2. 1,2 vezes 1,2 dá mais ou menos 1,5. Pronto. Então, já tem a amplitude, tem a variância, tem o desvio padrão, né? Posso também, às vezes, transformar esse desvio padrão em coeficiente de variação, que também me ajuda. Às vezes, qual é o coeficiente de variação dessa tabela aqui? Então, quanto eu pego esse desvio padrão, divido pela média e transformo em percentagem. Então, pego o desvio padrão, divido pela média e multiplica por 100. Eu vou ter um valor 1,2 dividido por 6,5, que é a média, vai ter em torno de 18%. Então, a minha variação está em torno de 18,8%, em torno da média. Então, é essa para mais ou para menos. Então, eu tenho um ponto de referência, né? 6,5. Né? A minha variação está 18%, a grande concentração está sendo 18,8 para cima ou 18,8 para baixo. Então, em torno da média, olha, a grande concentração está em torno de 1,2 para cima ou 1,2 para baixo. Então, a concentração das informações é o que me dá o desvio padrão. Qualquer pessoa que está fora desse desvio padrão, mas depois a gente vai ver que às vezes a gente fala que está fora desse desvio, né? Pensa, às vezes a gente fala assim, olha, é uma quantidade de bebês que nasce. A maior parte está em torno ali de 50 centímetros. Isso quer dizer que, às vezes, eu posso ter meninos de 49, 51, 48, 52. Às vezes eu tenho um ponto médio, que é 50 centímetros de tamanho. Claro, eu tenho um desvio padrão, que a gente fala, olha, esse desvio está em torno de 3. Isso quer dizer que eu posso ter desses 50, de 47 até 53. Qualquer um que nasce fora, que a gente fala, olha, está fora, essa criança está muito pequena, ou uma criança grande, porque está fora daquela faixa que a gente chama faixa de normalidade. Então, só para a gente entender para que serve o desvio padrão. Às vezes a gente tem um ponto médio, né? E tem pessoas que, às vezes, no nosso caso aqui, a gente fica imaginando que 6,5, a maior parte vai tirar 7,7, ou 7,7, ou para baixo, 6,5 vai dar 5,3. Qualquer pessoa que tirar abaixo dessa 5,3 é que está fora da taxa de normalidade, ou aquela pessoa que tirar acima de 7,7, no nosso caso aqui, está acima da taxa de normalidade. Então, a intenção do desvio padrão é ter essa informação, né? Quanto se concentra em torno da média. Então, aqui a gente viu, né, como calcular essas medidas de dispersão em cima desses dados agrupados aqui. Não necessariamente eu já tenho, não há muita diferença dos dados não agrupados. Eu só coloquei aqui a frequência em relação a cada item. Eu poderia ter uma outra forma de agrupamento, lembra que a gente já viu, que é pegar essas notas, dividir em classes. Também dá um exemplo aqui, como esses dados agrupados em classes. Isso quer dizer o seguinte, eu vou colocar uma amplitude em cada uma variação de cada uma das classes. Eu vou, por exemplo, aqui, eu dividi, coloquei pequeno também para facilitar a explicação, uma tabela de frequência, só que aqui dividida em classes. O que quer dizer aqui? Eu tenho, nessa primeira classe, eu tenho notas que variam de 2 a 5. 2, aqui como está 2, inclusive, né? Inclusive 2, mas não, quer dizer, o mínimo 2 e no máximo 5. Só que aqui o 2
faz parte do meu grupo. Então, as notas começam com 2. Aqui vai até 4,9, né? O 5 não entra, por isso que eu coloquei esse colchete aberto aqui. Aqui vai de 5 a 8, né? O 5, inclusive, o 8 não. O 8 faz parte da classe de baixo. Então, aqui vai de 8 a 11. Claro que não até 11, o 11 não faz parte. Então, até 11, só que o colchete fechado quer dizer que ele faz parte, aquele item faz parte. O colchete aberto quer dizer que aquele item não faz parte. Então, tem aqui uma classe, a classe 1, classe 2, classe 3. Na classe 1 tem notas de 2 a 5, na classe 2 de 5 a 8, e na classe 3 de 5 a 11. Então, no momento quando eu agrupo assim, classes, eu perco a referência da nota real. Então, eu tenho 3 pessoas aqui com notas de 2 a 5. Claro, essa nota pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Né? A mesma coisa, nota aqui 6. Tenho 6 pessoas com nota de 5 a 8. A nota pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, 7,5, 7,9, depende, né? Aqui eu tenho 3 pessoas, né? Com nota de 8 a 11. Pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10. Então, já está agrupado em classes. Então, eu vou calcular as medidas de dispersão a partir dessa tabela com os dados já agrupados em classe. Também, só para facilitar todos os meus cálculos e extrair todas as informações a partir da tabela, eu vou fazer essa tabela completa também aqui. Também, se eu somar tudo aqui, 3 mais 6 mais 3, 12. Então, posso fazer também a frequência acumulada, né? Até aqui eu tenho 3, com mais 6, 9. Com mais 6, 9, era para ser 9. Com mais 3, 12. Então, depois, a frequência relativa. Quanto que esse 3 representa sobre o total aqui, ó? 3 dividido por 12 vezes 100. Para transformar em percentagem, vai dar 25%. O 6, a mesma coisa. 6 em relação a 12 dividido por 16 vai dar 50%. Aqui o 3 também vai dar 25%. Também posso, somando tudo, 100%, claro. Tanto aqui, 100% das informações. Posso fazer a frequência relativa também, né? Acumulada, né? Até aqui eu tenho 25%, com mais 50, 75%, com mais 25, 100%. Para ver, olha, até aqui eu tenho 75% das informações. Então, é para me ter uma leitura diferente dos meus dados, né? Claro que essa tabela está bem pequena, não é muito comum a gente fazer classes em tabelas tão pequenas. Às vezes é pelo menos acima de 5 classes, né? Mas já ajuda. Quer dizer, de qualquer maneira, como eu dividi? Agora é daqui para frente que começa praticamente as informações quando estão agrupados em classes. Até aqui é comum, né? O que eu venho aqui? Eu tenho itens de 2 a 5, né? Mas para mim fazer cálculo de média, como é que eu vou calcular? É 2, ou é 3, ou é 4? Então, para evitar qualquer problema, eu não vou mais, e eu dividir isso em classe, eu percebo aqui, ó, todas as minhas classes aqui, ó, de 2 a 5, a variação aqui é 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 dá 3, 11 menos 8 dá 3. Todas elas aqui têm a mesma variação, né? Então, aqui, de 2 a 5, que número que eu vou trabalhar? Para evitar que eu trabalhe com um número ou muito acima ou muito abaixo, eu costumo trabalhar com um ponto médio aqui, ó. Entre 2 e 5, vamos fazer o seguinte: pego 2, soma com 5 e divido por 2. 2 mais 5, 7. Dividido por 2, 3,5. Então, meu ponto médio aqui é 3,5. Aqui, o 5 a 8 também. 5 mais 8 dá 13. Dividido por 2, 6,5. O meu ponto médio é 6,5. Aqui, 8 mais 11, 19. Dividido por 2 dá 9,5. Então, aqui é o meu ponto médio. Quando eu trabalho com classes, eu tenho que ver qual é o meu ponto médio dessas classes aqui, né? Então, eu não vou trabalhar nem com 2, nem com 5. Por isso que eu trabalho com um ponto médio de cada uma dessas subclasses aqui, ó. Dessas classes. Então, o
que eu posso fazer agora? Pegar esse ponto médio, agora, e multiplicar pela quantidade. Eu tenho 3 pessoas aqui de 2 a 5, com nota de 2 a 5. Só que eu vou trabalhar com nota 3,5. Vou pegar esse 3,5 e multiplicar pela frequência aqui. 3,5 vezes 3 vai dar 9, 10,5. 10,5, isso. 6,5, que é o meu ponto médio dessa segunda classe. Como tem 6 pessoas aqui, 6 vezes 6, 18, é isso. 36, 9, 39. Mesma coisa aqui, ó. Tem a média 9,5. Como tem 3 pessoas, vai dar 28,5. Somando tudo aqui, vai dar 78. Então, se eu somei todas as notas, deu um total de 78. Agrupado em classe. Vamos levar isso em conta. Para mim calcular a média, eu pego esse 78 e divido por 12 aqui, ó, que é o meu total de itens. Então, 78 dividido por 12 deu 6,5. Isso quer dizer que a minha nota média é em torno de 6,5. Por que 6,5 em torno? Porque às vezes a gente fala assim, tem uma média agora, como está dividida em classes, né? É uma média agrupada em classe, não é uma média, a gente não pode falar que é uma média exata, a gente fala que é uma média ponderada. Então, mas é uma média. Então, para todo efeito, é uma média. Para mim, agora, para mim completar essa tabela, eu vou fazer 2 coisas. Vou calcular. Tentar calcular a variância, né? Lembra do que é variância? Quanto que aquela informação, que aquele item se desvia da média. Aqui, a mesma coisa. Qual item que eu vou trabalhar? Aqui está de 2 a 5. Eu vou trabalhar com 3,5, que é o meu ponto médio. Então, vou pegar esse ponto médio, 3,5, e subtrair da minha média aqui. 3,5 para 6,5, né? Tem uma variação de 3. 6,5 para 6,5 é uma variação de 3. Só que negativa, né? Porque ele está, então, mesma coisa. 6,5 para 3,5 é uma variação negativa de 3. 6,5 para 6,5, a variação 0. É exatamente a média. Né? 9,5 para 6,5 também é uma variação positiva de 3. 9,5 menos 6,5 dá 3. Então, se ainda meu desvio padrão, não. Nem minha variância. Para mim fazer isso, o que eu tenho que fazer? Elevar cada item desse ao quadrado e ainda multiplicar pela frequência que eu tenho aqui. Então, vou levar 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3, que é o 3 itens aqui, ó, 9 vezes 3 vai dar 27. Uma coisa aqui, 0 ao quadrado é 0, claro. Não precisa, vezes 6 vai dar 0, então não vai alterar nada. Mesma coisa aqui, ó, 3 elevado, eu estou seguindo aqui, ó. Esse 3 aqui já é a variação em relação à média. 3 elevado ao quadrado, 9. Né? Como eu tenho 3 itens aqui, vezes 3, 27 também. Somando tudo isso aqui, né? 27 com 27, 54. Para mim, qual eu preciso do valor médio disso aqui, eu tenho que dividir pela quantidade de elementos. Eu vou pegar aqui esse 54 e dividir por 12. Vai dar 4,5. Então, esse 4,5 quem é? A minha variância. Então, já tenho a minha variância. É exatamente esse o objetivo aqui da tabela. Já calculei a variância. Né? Agora, em cima, se eu quiser calcular todas as medidas de dispersão em cima da tabela aqui, eu já consigo calcular. A amplitude, o maior valor aqui é 11. Menos 2 vai dar 9. Então, a minha amplitude aqui vai dar 9. O maior valor, 11, menos o menor valor, 2. Está em torno de 9. A minha variância, já está aqui, né? Está direto na tabela. A minha variância é 4,5. E eu posso também calcular o meu desvio padrão. O meu desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância é raiz quadrada de 4,5 deu 2,1. Então, eu já tenho aqui o meu desvio padrão. Lembra que eu falei, o que é desvio padrão? Né? É uma taxa de variação
em torno da média, né? Na prática, a gente fala o seguinte, né? É uma maneira da gente calcular a normalidade dos meus valores, né? Quanto a gente considera-se normal tudo que variar 2,1 da minha média. Quer dizer que os meus valores, para se tornar em torno dessa média de 2,5, poderia variar de 8,6 a 4,4. Então, o que a gente considera normal? 4,4 até 8,6. Isso é a taxa de normalidade. Claro que pode ter notas superiores a 8,4 e pode ter notas abaixo, mas aí ela é o que desviou da minha média. A maior concentração está em torno dessas aí. Então, eu já tenho o meu desvio padrão, como também eu posso calcular o coeficiente de variação, né? Eu pego esse desvio padrão e divido pela minha média. Então, se eu pegar o meu 2,1 e dividir pela minha média, que é 6,5, né? Eu ainda multiplico por 100, vai dar 0,32 vezes 100, 32,6%. Então, era esse, né? O objetivo, né? De calcular as medidas de dispersão, tanto numa tabela agrupada ou uma tabela dividida em classes. Ok? Espero que fique claro e até a próxima.